tranquila. Muitas vezes a gente levanta os olhos e a gente começa a observar as coisas que estão acontecendo. E eu gosto de tirar lições daquilo que está acontecendo. São lições que servem para a nossa vida. São lições que eu tenho como lições preventivas. E eu gostaria de, nesta noite, falar para os irmãos de que nada fica escondido. Nada. Mais cedo ou mais tarde, os erros cometidos muitas vezes, principalmente os não confessados, ele vem à tona. A gente está vendo o que está acontecendo no Brasil. E a gente está verificando de que está surgindo coisas do passado. E quando eu começo a observar todas estas coisas, eu vou para Daniel capítulo 2 e versículo 22. Daniel capítulo 2 e versículo 22. Onde Daniel disse a respeito de Deus. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Deus, tendo conhecimento de tudo e de todas as coisas. Lucas, capítulo 8, versículo 17. Jesus disse: porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. Muitas vezes, quem não comete as suas faltas ou as suas falhas, ou as suas fraquezas, por que não dizer os seus pecados? Para nós que somos crentes em Cristo Jesus e confiamos na palavra do Senhor, nós sabemos que na Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. O problema muitas vezes das coisas escondidas, ocultas, são quando ainda não estão confessadas. Mais cedo ou mais tarde, vem a luz. E muitas vezes a gente vê as pessoas numa situação até delicada. Porque quando vem trazendo desonra, vem trazendo desmoralização. Eu gostaria de dizer para a igreja, para os irmãos, que os olhos de Deus estão sobre os pios e sobre os ímpios. Os olhos de Deus estão sobre a igreja, também está sobre a humanidade. E se é uma coisa que Deus não faz, é injustiça. Os homens até podem tentar enganar os outros homens, mas ninguém consegue enganar a Deus. Deus conhece cada elemento humano.
por dentro, por fora. Conhece o seu espírito, conhece a sua alma, conhece o seu corpo. Deus conhece as intenções do ser humano. Deus conhece os nossos pensamentos. Deixa eu dizer algo para vocês que é muito importante. Quando eu começo a olhar pela situação do mundo, e vendo o mundo se corrompendo e ficar mais corrompido ainda, eu volto os olhos para a minha vida, para a vida da igreja que eu pastoreio. E uma das coisas que eu temo no meu coração é se de repente a corrupção vai conseguir manchar a igreja. Se a corrupção de repente vai conseguir manchar e desmoralizar o cristianismo. Hoje a gente está vendo as igrejas sendo desvalorizadas, o Cristo sendo desvalorizado, o sangue que o Cristo derramou também sendo desvalorizado. Hoje a gente vê um desrespeito muito grande para com Deus, para com Jesus, para com o Espírito Santo e para com a igreja. Voltando para nós, como igreja, o maior pecado que nós cometemos é achar que Deus não está nos vendo, nem nos ouvindo. Esse é um grande pecado que a igreja comete. Porque a igreja pensa que nós estamos alienados e esquece que muitas vezes você e eu, nós somos templo do Espírito Santo de Deus. O próprio Espírito Santo é testemunha ocular daquilo que vemos, daquilo que falamos, daquilo que ouvimos, daquilo que nós fazemos. O bem ou o mal, o que é justo, o que é injusto. A única coisa que nós precisamos entender é que a vida que nós temos não é nossa. Nós não podemos fazer da nossa vida o que nós queremos fazer. Simplesmente, nós sabemos que a nossa vida é do Senhor e nós precisamos saber como andar na presença do Senhor. Listen, escutem, olhem para mim. Eu não tenho necessidade de vigiá-los. E nem vocês têm necessidade de vigiar a mim. Nós não temos necessidade de estar vigiando um ao outro, porque tem um que já olha, que já vigia. E o que nós fizermos de errado, mais cedo ou mais tarde, não confessado, vem. Deixa eu dizer algo que é muito importante. Hoje, muitas famílias no Brasil e ao redor desse mundo estão sem paz, estão preocupados com seus entes queridos que estão presos, arrependidos de repente de ter tido a oportunidade de entrar numa corrupção, arrependidos de repente de ter feito o culeio lá atrás, achando que tudo ia ficar escondido. Se eles conhecessem a palavra de Deus,
eles iriam saber de que nada fica escondido. Agora, o duro é quando se conhece a palavra de Deus e faz. Talvez você pense que é o mesmo peso, a mesma medida, e não é. Para aqueles que não conhecem a palavra de Deus, o peso é uma. Para aqueles que conhecem a palavra de Deus, o peso é outro. Por isso que nós precisamos tomar muito cuidado com os nossos olhos. Tomar muito cuidado com os nossos ouvidos. Tomar muito cuidado com a nossa boca. O que é falado aí é exposto. O que é falado dentro da nossa casa pode ser exposto. O que é falado dentro do nosso trabalho pode ser exposto. Não esqueçam de que além do Espírito Santo, tem o anjo que está ao teu redor, ainda que o teu inimigo está ao redor. Você não esqueça de que de repente tem pessoas que estão ouvindo, estão vendo e estão até dizendo, está certo. O tempo passa, nós esquecemos do que falamos, nós esquecemos do que vimos, nós esquecemos do que comentamos ou ouvimos, porém Deus não esquece. E uma das formas que Ele trabalha, que Ele usa, para poder nos ajudar, de acordo com a leitura que o presbítero Marcelo fez, ele traz a correção. Traz a correção justamente por causa do amor dele. Eu gostaria que a igreja de Raianes, a igreja que eu estou pastoreando, pudesse fazer a diferença. Pudesse agir diferentemente, se comportando diferentemente. Alguém tem que fazer a diferença neste lugar. Alguém precisa começar a fazer diferença. Dizer, não, com isso que você está falando eu não me contamino, com isso que você está vendo eu não me contamino, com isso que você está ouvindo eu não me contamino, com isso que você está realizando eu não me contamino. Por que você não se contamina? Porque eu quero fazer a diferença. Não posso corromper o meu espírito, não posso corromper a minha alma. Paulo disse, ainda que o homem exterior se corrompa por causa da velhice, por causa das doenças, das enfermidades, contudo que lá no espírito venha se renovando. Esse é o ensinamento do apóstolo Paulo. Não é porque de repente teu irmão mente que você vai mentir também. Não é porque de repente o teu irmão murmura, você vai murmurar também. Não é porque de repente o teu irmão fala mal do outro irmão, você vai falar mal também. Não é de repente porque o teu irmão faz isso ou aquilo errado, que você vai fazer também. Não. Não faça. Não fale. Não tome uma posição errada. Porque olha para mim, tudo, se não houve confissão, tudo, mais cedo ou mais tarde, sobe. Aí você fica sabendo, ou a igreja fica sabendo,
do que foi falado, do que foi dito, qual foi o posicionamento. A grande verdade é que nós precisamos tomar cuidado com as nossas vidas. Hoje é Santa Ceia. Por que não hoje entrar pelo caminho do arrependimento, pelo caminho do perdão, e a partir de hoje começar a se policializar? Muitas vezes, na nossa carne, na nossa revolta, na nossa falha, na nossa fraqueza, a gente resmunga, murmura. Muitas vezes, na nossa condição espiritual até ruim, no dia, no momento, falamos coisas que não deveria ter falado. Se você falou e alguém ouviu, você tem que pedir perdão. Porque quem ouviu vai dizer assim, ó. Será que quem ouviu tem suporte espiritual para suportar o que você fez, o que você falou? Então é muito importante para nós pensarmos 10 vezes antes de nós abrirmos a nossa boca. Porque uma vez que você abriu a boca e alguém ouviu, e se ninguém ouviu, você falou longe, distância, a palavra é como uma flecha atirada. E parede tem ouvido. Irmãos, há uns anos atrás, o meu telefone tocou. E eu atendi. E eu disse, alô? Alô? E tinha um casal brigando. E de repente o irmão disse para a esposa, vou falar isso que você está falando para o pastor Israel. E ela olhou e disse assim, eu quero que você e o pastor Israel vá para Portugal. E eu disse, ó. Desliguei. Domingo à noite, estando aqui, eu chamei os dois. Vamos para o office conversar um pouquinho com vocês dois. Quando o casal está lá dentro, ele pode sentar, está tudo bem com vocês, tudo bem com vocês, tudo tranquilo, tranquilo. Irmã, eu tenho um recado para te dar. Diz, o que é que foi? Eu não vou para Portugal. Aí ela foi, aí o marido disse, não falei para você que Deus ia revelar para ele? Como é que o senhor sabe, pastor? Disse, Deus me revelou. Teu marido disse que Deus me revelou. Usando o celular. Quem de nós já não cometeu algum erro? Quem de nós já não falamos mal? Quem de nós já não plantou erva daninha? Carrapicho? Quem de nós já não falamos abobrinhas? Por que não uma anistia nesta noite? Por que não, de repente, um recomeço nesta noite? Antes que coisas piores venham à tona, por que não confessar? Por que não se arrepender? Por que não chegar e dizer, Senhor, tenha misericórdia de nós, ajuda-nos a ser diferentes. Para terminar,
O apóstolo São João, na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 5, e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, Deus é transparente, Deus não tem nada escondido. Dentro dele está tudo às claras, e não há nele treva nenhuma, não há nele mal, não há nele nada escondido. Deus não tem nada dentro dele de mal, que de repente venha lhe tirar o sossego, a tranquilidade, ou alguém pode levantar e apontar o dedo para ele. Porque ele é luz. Se dissermos que temos comunhão com ele, comunhão, estarmos de comum acordo com Deus, e andarmos em trevas, isto é, fazendo coisas escondidas. Falando coisas escondidas. Tem coisas, irmãos, que parece que não, mas tem coisas que entristecem o Espírito Santo de Deus. Você quer ver uma coisa que entristece o Espírito Santo de Deus? É política dentro da igreja.